Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, agradecer a exposição que aqui nos fizeram, as preocupações que nos trouxeram e, de resto, agradecer ao longo de todo este processo a participação da Associação Nacional de Municípios Portugueses e dos próprios municípios por si na discussão destas questões e nos sucessivos elementos que foram carreando para a discussão deste processo ao longo do já quase 2 anos que ele decorre, pelo menos do ponto de vista da discussão de soluções mais gerais, que culminam agora com esta definição concreta da orgânica judiciária. Eu queria, sobretudo, destacar aqui 2 aspectos que foram referidos na intervenção inicial, nas intervenções iniciais, e sobre os quais queria colocar 3 perguntas muito simples. 2 aspectos que foram referidos nas intervenções iniciais e que têm que ver com, por um lado, as questões que têm que ver com a mobilidade das populações e a acessibilidade das populações à justiça, e, por outro lado, as questões do impacto, as questões relacionadas com a organização do território e de medidas como estas, do impacto que medidas como estas têm na organização do território. E que se calhar começava por estas últimas. Por esta última questão, que tem que ver com a organização do território, porque uma das preocupações que temos sublinhado é precisamente convergente com aquela que colocaram relativamente ao impacto que estas medidas têm do ponto de vista da organização do território, da concentração de população, do prejuízo acrescido que resulta para as populações dos aglomerados mais pequenos e, sobretudo, o que tudo isto significa em termos de desertificação do território, particularmente no interior e nas zonas mais rurais. E gostava de perceber, aliás, colocando a questão ao contrário do que colocou o Sr. Deputado Hugo Velosa, eu queria perguntar como é que mais uma medida daquelas que têm contribuído para a desertificação pode ter efeitos diferentes. Não é? Portanto, como é que mais uma medida da natureza daquelas que têm contribuído para a desertificação pode vir a ter efeitos diferentes. Não é? Se ao longo de décadas nós temos assistido ao encerramento e à redução de horários de funcionamento de centros de saúde, à extinção de escolas primárias, à extinção de serviços públicos, ao encerramento de repartições de finanças, ao encerramento de serviços da segurança social, e se a conclusão a que chegamos é que tudo isso tem contribuído para a desertificação do território e o afastamento das populações das zonas do interior e das zonas mais rurais, como é que, encerrando tribunais, podemos estar à espera que isso tenha um efeito oposto? Se é possível, estarmos à espera que isso tenha um efeito oposto. E gostava também que nos pudessem dar aqui alguma ideia de como é que isso contribui ou não para criar condições para outras medidas mais gravosas em termos de organização do território. Porque eu julgo que conjugando estas medidas, conjugando esta leitura de encerramento de serviços públicos, a que acresce agora o encerramento de unidades de soberania, porque os tribunais não são só um espaço onde se presta serviço às populações em termos de esclarecimento em relação aos seus direitos, em relação a um conjunto de matérias que não foram consideradas, não foram tidas em conta para esta orgânica judiciária. Só se teve em conta o número de ações e dependências, não se teve em conta, por exemplo, o trabalho que o Ministério Público faz esclarecendo as pessoas, prestando esclarecimentos a trabalhadores, a desempregados, a pessoas que vão colocar problemas sobre o arrendamento, sobre um conjunto de outras matérias. Esse trabalho não foi tido em conta. Mas eu gostava, sobretudo, que nos pudessem dizer como é que, a todas essas medidas de encerramento de serviços públicos e de liquidação de instituições públicas, associada agora à liquidação dos tribunais e do serviço que os tribunais prestam, como é que tudo isso encaixa, por exemplo, numa daquelas medidas que estava previsto no memorando que foi assinado com a Troika, pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, que apontava, por exemplo, a redução de municípios. Estava ali previsto, não só a extinção de freguesias, mas também a redução de municípios. E eu gostava de saber se, da parte da Associação Nacional de Municípios, se encaram estas medidas como, esta medida relativamente aos tribunais, como mais um passo no sentido de organizar a população de maneira a que a extinção dos municípios, por exemplo, surja como uma inevitabilidade. Porque, de facto, quando nós olhamos para esta orgânica judiciária e percebemos que há aqui uma tendência de concentração nos grandes centros urbanos, percebemos que há uma tendência de esvaziamento, desde essa concentração ser feita, por via do esvaziamento dos municípios mais pequenos, das regiões mais do interior, e que provavelmente encaixará que nem uma luva daqui por uns tempos essa perspectiva de reduzir ou fundir municípios e, portanto, gostava que nos pudessem, se tiverem alguma reflexão feita sobre essa matéria, que nos pudessem deixar alguns elementos sobre isto. Sobre a outra questão que tem que ver com a mobilidade das populações, o acesso dos cidadãos à justiça, nós percebemos que há opções tomadas por burocratas,
que podem fazer muito sentido, do ponto de vista da burocracia, mas quando ligadas à realidade concreta das populações são verdadeiras aberrações. Por exemplo, pegar-se no Via Michelin para medir distâncias e tempo de deslocações e decidir que, em função de deslocações que no Via Michelin possam ser feitas em meia hora ou com um determinado número de quilómetros, que isso é aceitável, sem ter em conta, por exemplo, que nas regiões do interior, e havia um exemplo muito concreto em relação a isso, que é o exemplo do Concelho de Portelo. O Concelho de Portelo, felizmente que este exemplo, não sei se foi portanto nós insistirmos nele, que ele acabou por ser resolvido, mas o Concelho de Portelo estava destinado a ficar integrado no juízo de competência genérica de Redondo. São concelhos ao lado um do outro. Só que o burocrata que foi fazer aquelas contas pelo Via Michelin e chegou à conclusão que o Concelho de Portela era ali o mais perto de Redondo, não se lembrou de perceber que só há ligações rodoviárias entre Portela e Redondo têm que ser feitas pela capital distrito de Évora. E, portanto, para quem não tenha carro, para quem não tenha transporte próprio, que é uma grande parte da população daquele concelho, que é uma população envelhecida e de baixos recursos económicos, para ir a uma diligência judicial no Concelho de Redondo, tinha que ir de véspera. E tinha que vir um dia depois, do dia da diligência. Esta situação concreta de Portela foi ultrapassada, mas há muitas outras que têm este problema. E eu gostava que nos pudessem dizer qual é, da perspectiva dos municípios, a consideração, em termos de mobilidade das populações, que foi garantida, a Associação Nacional de Municípios tem sido tida em conta. Ou seja, houve da parte do Governo alguma garantia de que as condições concretas de mobilidade das populações tinham sido apreciadas e valorizadas para definir esta orgânica judiciária? Conhecem algum levantamento que tenha sido feito, por exemplo, da rede de transportes públicos para justificar que nos distritos esta orgânica judiciária corresponde a isto, corresponde exatamente às ligações que foram estabelecidas depois do ponto de vista judicial? Por exemplo, está aqui o Sr. Presidente da Câmara de Ourique, gostava que nos pudesse dizer se, por exemplo, em relação às secções de competência especializada que estão instaladas em Beja, nomeadamente em relação à de família e menores, que abrange todos os concelhos do distrito de Beja, à exceção de Odmira, se isto é compatível com as condições de mobilidade que as populações têm à sua disposição, ou não? Ou se, porventura, esta especialização, esta concentração da especialização em Beja, significa que as pessoas que antes resolviam um problema de família e menores lá no seu concelho, no tribunal que lá tinham, agora passando a ter que se deslocar para Beja, se têm exatamente as mesmas condições de acesso à justiça ou não. E, portanto, gostava de deixar estas três questões, para que nos pudessem ainda ajudar, agora já em face desta proposta concreta de orgânica judiciária, para que nos pudessem ajudar a verdadeiramente apreciar a sua conformidade ou não com a realidade concreta que se vive por esse país fora.